Era uma terça-feira comum no supermercado central, localizado no coração de uma cidade do interior. O movimento estava moderado, com clientes fazendo suas compras rotineiras entre as prateleiras bem organizadas. Ninguém poderia imaginar que aquela tarde se transformaria em um momento viral, que mudaria completamente a percepção de todos sobre julgamentos precipitados. O ar-condicionado zumbia suavemente, enquanto o som de carrinhos ecoava pelos corredores. As caixas registradoras tocavam seu ritmo familiar de bips e conversas cordiais, mas algo estava prestes a quebrar essa rotina pacata de uma forma que ninguém esperava. Miguel Santos, de 58 anos, empurrava seu carrinho lentamente pelo corredor de produtos de limpeza. Seu uniforme estava surrado, mas limpo, uma calça jeans desgastada e uma camiseta simples com algumas manchas de tinta fresca. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados e sua barba por fazer de alguns dias lhe davam uma aparência descuidada. Nas mãos calejadas, segurava uma lista de compras amassada, verificando cuidadosamente cada item antes de colocá-lo no carrinho. Seus movimentos eram calculados, precisos, quase militares na forma como inspecionava cada produto. Poucos sabiam que aquele homem de aparência humilde havia dedicado 30 anos de sua vida servindo nas Forças Armadas. Do outro lado do corredor, Ricardo Mendes, gerente do estabelecimento há apenas 3 meses, observava a movimentação com olhos críticos. Ele tinha 32 anos e havia conseguido aquela promoção recentemente, e estava determinado a provar seu valor mantendo os padrões de excelência da loja. Seu terno impecável e gel no cabelo contrastavam fortemente com a simplicidade de Miguel. Ricardo havia recebido reclamações vagas de alguns clientes sobre pessoas suspeitas no supermercado. Sua inexperiência e ansiedade por resultados o tornavam impulsivo e precipitado em suas decisões. Quando seus olhos pousaram em Miguel, um preconceito silencioso começou a se formar em sua mente. Miguel continuava suas compras, pegando produtos básicos, arroz, feijão, óleo, alguns enlatados e produtos de limpeza. Cada item era escolhido pela melhor relação custo-benefício, e ele mentalmente calculava o total para não ultrapassar seu orçamento apertado. Sua aposentadoria militar era modesta, e ele complementava a renda com pequenos trabalhos de pintura e reparos. Naquele dia específico, havia acabado de sair de um serviço de pintura em uma casa próxima, o que explicava as manchas em suas roupas. Ele não tinha ideia de que sua aparência humilde estava sendo interpretada de forma completamente equivocada. O ex-militar apenas queria fazer suas compras em paz e voltar para casa. Ricardo começou a seguir Miguel discretamente pelos corredores, mantendo distância, mas sem tirar os olhos dele. Em sua mente preconceituosa, aquela aparência descuidada só poderia significar problemas. Talvez um furto, talvez alguém causando incômodo aos outros clientes. Ele não conseguia ver além da superfície, não conseguia enxergar a dignidade e a história de vida que aquele homem carregava. Sua formação em gestão não havia incluído lições sobre empatia ou sobre não julgar pelas aparências. Ricardo estava construindo uma narrativa em sua cabeça, uma narrativa perigosa, baseada apenas em preconceitos sociais. A cada passo que Miguel dava, Ricardo se convencia mais de que precisava agir. Alguns clientes começaram a notar a movimentação estranha do gerente pelos corredores. Entre eles estava Dona Margarida, 67 anos, professora aposentada que frequentava aquele mercado há mais de 20 anos. Ela conhecia Miguel das redondezas e sabia de sua história de serviço militar. Também havia Carlos, um jovem universitário de 24 anos que trabalhava meio período como caixa e observava tudo com crescente preocupação. A tensão no ar começava a se tornar palpável, como se uma tempestade silenciosa estivesse se formando. Ninguém ainda sabia o que estava prestes a acontecer, mas alguns já sentiam que algo não estava certo. A cena estava montada para um confronto que revelaria muito sobre preconceito, dignidade e humanidade. Miguel chegou ao corredor de bebidas e parou diante das prateleiras de refrigerantes. Pegou uma garrafa de 2 litros da marca mais em conta, virou o rótulo para conferir o preço e colocou cuidadosamente no carrinho. Foi nesse momento que Ricardo decidiu que era hora de agir. O gerente acelerou o passo, sua expressão endurecendo enquanto se aproximava do ex-militar por trás. Suas mãos tremiam levemente, uma mistura de nervosismo e convicção equivocada de que estava fazendo a coisa certa. Miguel, completamente alheio ao que estava por vir, apenas conferia sua lista novamente. O barulho ambiente do supermercado parecia diminuir.
como se o universo estivesse preparando o palco para o confronto iminente. Senhor, preciso falar com você agora. A voz de Ricardo soou alta e autoritária, cortando o ar como uma lâmina. Miguel se virou lentamente, surpreso com o tom agressivo. Seus olhos castanhos encontraram os do gerente, mas não havia medo neles, apenas confusão. Sim? Posso ajudar em algo? Respondeu Miguel com calma, sua voz rouca, mas educada. Ricardo cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva que mais parecia um ataque. Vários clientes reclamaram de sua presença aqui. Sua aparência está incomodando as pessoas. As palavras saíram de sua boca como veneno, cada sílaba carregada de preconceito não disfarçado. Miguel piscou algumas vezes, processando o que acabara de ouvir. Desculpe, não entendi. Estou apenas fazendo minhas compras. Miguel respondeu, mantendo a compostura que décadas de disciplina militar lhe haviam ensinado. Mas Ricardo não estava interessado em explicações ou diálogo. Não me interessa o que você está fazendo. Você precisa sair, agora. Sua voz subiu mais alguns tons, atraindo a atenção de outros clientes próximos. Miguel sentiu algo apertar no peito. Não era medo, mas a dor profunda de ser julgado injustamente. Aquele homem que havia servido seu país com honra, que havia arriscado sua vida inúmeras vezes, estava sendo tratado como se fosse um criminoso. O carrinho em suas mãos calejadas de trabalho honesto, de repente pareceu pesar toneladas. Não pelo conteúdo, mas pelo peso da humilhação. Dona Margarida, que estava a 2 corredores de distância, ouviu a comoção e imediatamente largou suas compras. Ela conhecia aquela voz autoritária e prepotente. Era o novo gerente que já havia causado problemas com outros clientes. Seus passos apressados ecoaram pelo piso enquanto ela se dirigia ao local do confronto. Carlos, o jovem caixa, também havia abandonado seu posto, seu coração acelerando ao perceber o que estava acontecendo. Outros clientes começaram a se aproximar, formando um semicírculo ao redor de Miguel e Ricardo. A atmosfera estava carregada, elétrica, como se todos pressentissem que estavam prestes a vivenciar algo significativo. Alguns pegaram seus celulares, instintivamente sabendo que aquele momento precisaria ser registrado. Você está me expulsando do mercado? Por qual motivo exatamente? Perguntou Miguel, sua voz ainda calma, mas agora com um traço de firmeza. Já disse, sua aparência está incomodando as pessoas. Temos padrões aqui. A palavra padrões saiu de sua boca com tanto desdém que várias pessoas na pequena multidão se encolheram. Miguel olhou para baixo, para suas roupas manchadas de tinta, suas mãos calejadas de trabalho honesto. Ele entendeu naquele momento exatamente o que estava acontecendo. Estava sendo discriminado por sua aparência, por parecer pobre, por não se encaixar na imagem que Ricardo tinha de um cliente aceitável. A ironia doía. Ele havia defendido aquele país para que pessoas como Ricardo pudessem julgar outras pela aparência. Foi então que Dona Margarida chegou, seus olhos faiscando de indignação. Ricardo Mendes, o que você pensa que está fazendo? Sua voz de professora aposentada tinha aquela autoridade natural que fazia até adultos se endireitarem. Ricardo se virou, claramente irritado pela interrupção. Dona Margarida, isso não é de sua conta. Estou apenas mantendo os padrões do estabelecimento. A professora deu um passo à frente, colocando-se parcialmente entre o gerente e Miguel. Padrões? Você sabe quem é este homem que está sendo expulsado como se fosse um criminoso? O clima no supermercado havia mudado completamente. A rotina pacata havia dado lugar a uma tensão palpável que prendia a atenção de todos. Ricardo olhou para Dona Margarida com desdém mal disfarçado, sua paciência claramente esgotada. Não me importa quem ele seja. As regras são para todos. Sua arrogância estava atingindo níveis insuportáveis e a multidão ao redor começava a murmurar descontentamento. Miguel levantou uma mão gentilmente, tentando acalmar a situação. Dona Margarida, está tudo bem. Eu posso ir embora. Sua dignidade intacta, mesmo diante da humilhação, era quase dolorosa de presenciar. Mas a professora não estava disposta a deixar aquela injustiça passar. Não, Miguel. Não está tudo bem. Este jovem arrogante precisa aprender uma lição sobre respeito. Ela se virou para a multidão crescente. Vocês sabem quem é este homem que está sendo expulsado como se fosse um criminoso? Carlos, o jovem caixa, deu um passo à frente, sua voz tremendo, mas determinada. Eu sei quem ele é. Sr. Miguel é um veterano militar. Ele serviu nosso país por 30 anos. Um silêncio pesado caiu sobre o corredor. Ricardo piscou,
sua confiança vacilando pela primeira vez. Veterano militar? E daí? Isso não muda o fato de que... Mas Carlos o interrompeu, sua coragem crescendo. Ele participou de missões de paz, salvou vidas, defendeu nossas fronteiras... E você está o expulsando porque ele está vestindo roupas de trabalho? A voz do rapaz ecoou pelo supermercado, e mais pessoas começaram a se aproximar dos corredores vizinhos. Alguns já estavam gravando com seus celulares, capturando cada segundo daquele confronto absurdo. Uma mulher na multidão, Júlia, dona de uma pequena lanchonete próxima, ergueu sua voz também. Eu conheço o Sr. Miguel. Ele pintou minha loja semana passada, fez um trabalho impecável e cobrou muito menos do que deveria. Outras vozes começaram a se juntar. Um homem de meia-idade falou: ele ajudou minha mãe idosa a carregar compras até o carro o mês passado, sem pedir nada em troca. Uma jovem estudante adicionou: ele doa parte de seu tempo para pintar gratuitamente escolas públicas do bairro. Cada testemunho era como uma pedra sendo empilhada, construindo um monumento à verdadeira natureza de Miguel, enquanto demolia a narrativa preconceituosa que Ricardo havia criado. O gerente começou a suar. Sua postura antes tão rígida, agora começava a curvar-se sobre o peso da verdade. Ricardo tentou recuperar o controle da situação. Sua voz agora menos firme. Olhem, vocês não entendem. Eu tenho responsabilidades, preciso manter este lugar seguro e... Dona Margarida o cortou novamente, seu dedo indicador apontado como uma espada. Seguro de quê? De homens honestos que trabalham duro? De veteranos que dedicaram suas vidas ao serviço? Você sabe o que é realmente perigoso aqui? Preconceito, ignorância, arrogância. Cada palavra era pronunciada com precisão cirúrgica, cortando através das desculpas fracas de Ricardo. O gerente olhou ao redor, procurando por apoio, mas encontrou apenas rostos desapontados e reprovadores. Até mesmo os seguranças do mercado, que haviam se aproximado quando ouviram a comoção, ficaram imóveis, claramente do lado de Miguel. Miguel finalmente falou, sua voz carregando décadas de experiência e sabedoria. Jovem, eu entendo que você tem um trabalho a fazer, mas deixe-me dizer uma coisa que aprendi em 3 décadas de serviço militar. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Ricardo com uma intensidade que fez o gerente recuar meio passo. O verdadeiro caráter de uma pessoa não está em suas roupas, em quanto dinheiro ela tem ou em como ela se apresenta externamente. Está em como ela trata os outros, especialmente aqueles que ela considera inferiores. As palavras pairaram no ar como uma sentença, e várias pessoas na multidão assentiram em concordância. Ricardo abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Ele havia sido completamente desarmado, não por agressão, mas por verdade e dignidade. Um senhor de aproximadamente 70 anos, usando um boné com insígnia militar, abriu caminho pela multidão. Suas medalhas tilintavam discretamente em seu peito enquanto ele se aproximava. "Soldado Santos? É você?" Miguel se virou, surpreso, e seus olhos arregalaram em reconhecimento. "Coronel Barbosa? Não posso acreditar." Os 2 homens se abraçaram, e o coronel reformado tinha lágrimas nos olhos. "Este homem", ele disse se virando para a multidão e apontando para Miguel, "salvou minha vida e a de 6 outros soldados durante uma missão de resgate há 15 anos. Ele carregou 2 homens feridos por 3 quilômetros sob fogo inimigo." O silêncio no supermercado era absoluto agora, quebrado apenas pelo som de algumas pessoas soluçando emocionadas. Ricardo estava pálido como papel. O coronel Barbosa continuou, sua voz embargada pela emoção. "Eu não estaria aqui hoje se não fosse pela coragem deste homem. Ele recebeu 3 condecorações por bravura, incluindo a medalha do Mérito Militar." Ele se virou para Ricardo, seus olhos agora duros como aço. "E você tem a audácia de expulsá-lo de um mercado por causa de manchas de tinta em suas roupas? Essas manchas são marcas de trabalho honesto, algo que você claramente não compreende." A repreensão do coronel ecoou como um trovão pelo supermercado. Ricardo estava agora completamente vermelho, não de raiva, mas de vergonha profunda. Seus joelhos tremiam visivelmente e ele segurava o balcão próximo para se apoiar. A realidade do que havia feito começava a penetrar sua consciência como gelo derretendo. Uma adolescente na multidão começou a aplaudir. Devagar no início,
depois com mais intensidade. Logo, o aplauso se espalhou como fogo em palha seca. 10 pessoas aplaudindo, depois 20, depois 50. O supermercado inteiro reverberava com palmas, e algumas pessoas gritavam, "Obrigado pelo seu serviço!" e "Herói!" Miguel estava claramente desconfortável com a atenção, suas bochechas corando enquanto ele acenava com as mãos, tentando acalmar as pessoas. Por favor, não precisa disso", ele dizia, sua humildade genuína tornando o momento ainda mais comovente. Mas as pessoas não paravam. Elas estavam aplaudindo não apenas um veterano militar, mas também a justiça, a dignidade e a vitória da verdade sobre o preconceito. Ricardo estava completamente isolado agora, uma ilha de vergonha em um mar de celebração. Sr. Alberto, o dono do supermercado, que havia sido chamado às pressas de sua reunião no escritório no andar de cima, chegou correndo. Ele tinha 65 anos, cabelos completamente brancos e uma reputação de ser justo, mas exigente. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, ofegante. Dona Margarida se adiantou imediatamente. Seu gerente estava expulsando o Sr. Miguel Santos, um veterano militar condecorado, porque ele achou que a aparência dele não estava adequada aos padrões do estabelecimento. Ela pronunciou as últimas palavras com sarcasmo mordaz. Sr. Alberto olhou para Ricardo, depois para Miguel, depois para a multidão de clientes claramente indignados. Como um empresário experiente, ele entendeu instantaneamente a gravidade da situação. Sua expressão passou de confusão para descrença e, finalmente, para uma raiva controlada. "Ricardo, no meu escritório. Agora." A voz de Sr. Alberto era baixa, mas carregada de autoridade que não admitia discussão. Ele então se virou para Miguel, sua expressão imediatamente suavizando. "Sr. Santos, por favor, aceite as minhas mais sinceras desculpas pelo tratamento vergonhoso que o senhor recebeu em meu estabelecimento. Isso é inaceitável e não representa os valores que tentamos cultivar aqui." Miguel acenou com a cabeça, ainda processando tudo o que havia acontecido. "Eu aprecio suas palavras, senhor." O dono do mercado continuou. "Por favor, termine suas compras. Tudo que estiver no seu carrinho é por conta da casa hoje. E eu gostaria muito de conversar com o senhor antes de ir embora, se puder me conceder alguns minutos." A generosidade do gesto fez várias pessoas na multidão sorrirem. Ricardo começou a caminhar em direção ao escritório, seus passos pesados, como se cada um exigisse esforço hercúleo. Mas antes que ele pudesse ir muito longe, Miguel o chamou. "Ricardo." Ricardo parou, mas não se virou imediatamente, a vergonha o mantendo paralisado. "Olhe para mim", Miguel disse, sua voz firme, mas não cruel. Ricardo se virou lentamente, seus olhos vermelhos e inchados. O ex-militar deu alguns passos em sua direção, fechando a distância entre eles. "Você cometeu um erro grave hoje. Um erro que poderia ter custado seu emprego e sua reputação." Ricardo assentiu miseravelmente, incapaz de formar palavras. Miguel continuou. "Mas eu vou lhe dar o mesmo conselho que um comandante me deu quando eu era jovem e arrogante como você. Erros são professores, se você estiver disposto a aprender. Nunca julgue uma pessoa pela aparência externa. Aquele homem sujo pode ser um trabalhador honesto. Aquela mulher com roupas simples pode ser a pessoa mais generosa que você já conheceu. Aquele idoso que se move devagar pode ter histórias de coragem que fariam você chorar." Lágrimas desciam livremente pelo rosto de Ricardo e ele não fazia esforços para escondê-las. "Eu sinto muito", ele conseguiu dizer, sua voz quebrada. "Sinto muito não é suficiente para desfazer o que você fez", Miguel respondeu honestamente. "Mas é um começo. Use isso como combustível para se tornar uma pessoa melhor." A multidão observava em silêncio, testemunhando um momento de redenção potencial em meio à justiça merecida. Sr. Alberto observava a interação entre Miguel e Ricardo com uma expressão indecifrável. Décadas de experiência em lidar com pessoas lhe diziam que estava testemunhando algo raro, um momento de transformação humana verdadeira. Quando Miguel terminou de falar, o dono do mercado colocou uma mão no ombro do gerente. "Vá para casa, Ricardo. Tire o resto do dia para refletir sobre o que aconteceu aqui.
Nós conversaremos amanhã de manhã sobre o seu futuro nesta empresa. Não era uma demissão imediata, mas também não era um perdão. Era uma suspensão do julgamento. Uma chance para que a poeira baixasse e decisões fossem tomadas com cabeça fria. Ricardo assentiu silenciosamente, pegou seus pertences e caminhou para a saída, passando por uma multidão que o observava com uma mistura de reprovação e, em alguns rostos, uma pitada de compaixão. Após Ricardo sair, a atmosfera no supermercado começou lentamente a se normalizar. As pessoas aos poucos voltaram às suas compras, mas ainda havia um burburinho animado de conversa sobre o que acabara de acontecer. Sr. Alberto convidou Miguel para seu escritório para uma conversa particular, mas antes que pudessem sair, Dona Margarida se aproximou. Miguel, eu precisava fazer isso. Não podia ficar quieta vendo você ser tratado daquela forma. O veterano sorriu calorosamente e abraçou a professora aposentada. Obrigado, Margarida. Sua coragem sempre foi uma inspiração. O coronel Barbosa também se despediu, prometendo que se encontrariam em breve para colocar a conversa em dia. Você tem meu número, soldado. Não suma de novo, disse o coronel com um sorriso emocionado. No escritório de Sr. Alberto, as paredes eram decoradas com fotos antigas do supermercado ao longo dos anos, mostrando sua evolução de uma pequena mercearia a um estabelecimento respeitável. O dono serviu café para ambos e sentou-se atrás de sua mesa de madeira escura. Sr. Santos, eu quero que saiba que o comportamento de Ricardo não reflete os valores desta empresa. Meu pai fundou este mercado há 40 anos, com um princípio simples: tratar todos os clientes com dignidade e respeito. Miguel tomou um gole do café, apreciando o sabor forte. Eu entendo, Sr. Alberto. Ricardo é jovem e cometeu um erro de julgamento. Todos nós já estivemos lá. O dono do mercado balançou a cabeça, impressionado com a generosidade de espírito do veterano. Mesmo depois de tudo, você ainda defende ele? Não estou defendendo o que ele fez, Miguel explicou, colocando a xícara sobre a mesa. Mas acredito em segundas chances. Eu recebi muitas ao longo da minha vida. Ele fez uma pausa, olhando pela janela do escritório que dava para o movimento da loja lá embaixo. Quando eu era jovem soldado, cometi erros graves. Um comandante poderia ter acabado com a minha carreira, mas ele escolheu me educar ao invés de me punir. Aquela decisão não apenas salvou minha carreira militar, mas moldou o homem que me tornei. Sr. Alberto escutava atentamente, fascinado pela sabedoria do veterano. O que você sugere que eu faça então? Perguntou o dono, genuinamente interessado na opinião de Miguel. Porque, vou ser honesto, meu primeiro instinto é demiti-lo imediatamente. Miguel entrelaçou os dedos, pensativo. Pergunta para si mesmo: Ricardo é uma pessoa má ou uma pessoa boa que cometeu um ato ruim? Há uma diferença importante. Sr. Alberto refletiu sobre aquilo. Nos 3 meses que ele está aqui, ele sempre foi pontual, dedicado, nunca houve reclamações sérias até hoje. Mas isso... Ele gesticulou vagamente em direção à porta, referindo-se ao incidente. Miguel assentiu. Então ele não é intrinsecamente mau. Ele carrega preconceitos, sim, como muitos de nós carregamos sem perceber. A questão é, ele está disposto a reconhecê-los e mudá-los? O veterano se inclinou para a frente. Se você o demitir agora, ele vai embora com raiva, ressentido, sem ter realmente aprendido nada. Mas se você der a ele uma chance sob condições muito claras, você pode ajudar a criar um ser humano melhor. Que condições você teria em mente? Perguntou o dono, genuinamente interessado na opinião de Miguel. Miguel pensou por um momento. Ele poderia trabalhar por um período no atendimento direto ao cliente, em funções mais humildes, talvez empacotando compras, ajudando pessoas a carregar sacolas, limpando corredores, funções onde ele teria que interagir com todo tipo de pessoa, de todas as classes sociais. A ideia era brilhante em sua simplicidade. Ele também poderia ser obrigado a fazer algum tipo de trabalho voluntário, talvez em organizações que ajudam pessoas em situação de rua ou veteranos necessitados, ver a realidade além da sua bolha privilegiada. Sr. Alberto bateu com a mão na mesa, animado. Isso é excelente. Uma espécie de programa de reeducação humanitária. Miguel sorriu. Exatamente. E se ao final de, digamos, 6 meses, ele demonstrar mudança genuína, ele pode retornar a uma posição de gerência. Sr. Alberto estava visivelmente impressionado com a sabedoria e compaixão de Miguel. Você sabe, a maioria das pessoas em sua posição estaria pedindo a cabeça dele numa bandeja. Por que você é tão generoso? Miguel suspirou, olhando novamente pela janela. Porque eu já estive do outro lado, Sr. Alberto. Não exatamente da mesma forma, mas já julguei pessoas injustamente.
No exército, aprendi que punição sem educação cria apenas ressentimento, mas educação com responsabilidade cria crescimento. Ele tomou mais um gole do café. Além disso, a sociedade já está cheia de raiva e divisão suficientes. Se eu posso contribuir para que uma pessoa se torne melhor, ao invés de mais amarga, então vale a pena tentar. As palavras do veterano ecoaram no escritório, como um sermão silencioso sobre o verdadeiro significado de força e caráter. Há algo mais que eu gostaria de propor, disse o Sr. Alberto abrindo uma gaveta de sua mesa. Eu gostaria de contratá-lo como consultor de recursos humanos, especificamente para desenvolver programas de treinamento sobre diversidade, respeito e atendimento ao cliente. Miguel levantou as sobrancelhas, surpreso. Sr. Alberto, eu sou apenas um velho soldado que pinta casas. Não tenho formação em recursos humanos. O dono do mercado sorriu amplamente. Você tem algo muito mais valioso que diplomas. Você tem experiência de vida, sabedoria e a habilidade de transformar momentos difíceis em lições poderosas. Acabei de testemunhar isso. Ele deslizou um papel pela mesa. Seria apenas algumas horas por semana, mas seria bem remunerado. Você poderia fazer uma diferença real aqui. Miguel pegou o papel, ainda processando a oferta inesperada. O valor proposto era generoso, significativamente mais do que ele ganhava pintando casas. Mas não era o dinheiro que o fazia hesitar. Era a responsabilidade. Posso pensar sobre isso? Perguntou ele. Claro, claro. Mas não demore muito. Preciso implementar mudanças rápido, especialmente depois do que aconteceu hoje. Ele se levantou e estendeu a mão. Independente de sua decisão sobre a consultoria, quero que saiba que o senhor sempre será bem-vindo aqui. Aliás, gostaria de lhe oferecer um desconto permanente de 20% em todas as suas compras. É o mínimo que posso fazer. Miguel apertou a mão do dono, sentindo a firmeza e sinceridade no aperto. Isso é muito generoso. Obrigado. Quando Miguel saiu do escritório, encontrou Carlos esperando do lado de fora. O jovem caixa parecia nervoso, mudando o peso de um pé para o outro. Senhor Miguel, eu só queria dizer, o que você fez lá foi incrível. A forma como você tratou Ricardo, mesmo depois de tudo. Miguel colocou uma mão no ombro do rapaz. Carlos, não é? Você também mostrou coragem hoje. Falar contra o seu superior não é fácil. O jovem corou. Eu quase não consegui. Minhas pernas estavam tremendo e minha voz também. Mas eu pensei, se eu não fizer nada, sou cúmplice da injustiça. Miguel sorriu com provúnio porque ele entendia que o jovem estava por detrás da aparência tímida. Isso mesmo. A neutralidade diante da injustiça é escolher o lado do opressor. Você fez a coisa certa. O jovem parecia estar prestes a chorar de emoção. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro, pergunte. Miguel disse com um sorriso genuinamente interessado. Carlos respirou fundo antes de continuar. Como você manteve a calma durante tudo aquilo? Se fosse comigo, eu estaria furioso, gritando, talvez até chorando, mas você ficou tão digno. Miguel pensou cuidadosamente antes de responder. No exército, aprendi que raiva e violência são as respostas mais fáceis, mas raramente as mais eficazes. Quando alguém te ataca, eles esperam que você ataque de volta. Isso justifica o comportamento deles. Ele fez uma pausa, mas quando você responde com calma e dignidade, você força a pessoa a confrontar seus próprios atos sem ter um bode expiatório. É muito mais poderoso. Carlos absorvia cada palavra como uma esponja. Isso faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Miguel piscou para ele. Você vai longe, garoto. Continue defendendo o que é certo. Enquanto Miguel retornava aos corredores para finalizar suas compras, ele notou algo extraordinário. Pessoas que ele nem conhecia acenavam para ele, sorriam. Algumas até vinham agradecer pessoalmente. Uma mãe com 2 filhos pequenos se aproximou. Meus filhos assistiram tudo. Esta noite vamos ter uma conversa sobre nunca julgar pessoas pela aparência. Obrigada por ser um exemplo. Miguel ajoelhou-se para ficar na altura dos crianças. Lembre-se sempre, o que importa não é o que as pessoas vestem ou como elas parecem, mas como elas tratam os outros, ok? As crianças assentiram solenemente, seus olhinhos arregalados com admiração. Aquele momento simples, aquela lição passada para a próxima geração, talvez fosse o impacto mais importante de tudo o que havia acontecido. Sementes de empatia plantadas em corações jovens, que cresceriam em um mundo um pouco melhor. Miguel finalmente conseguiu completar suas compras. Seu carrinho agora cheio dos itens básicos que precisava. Quando chegou ao caixa, encontrou Dona Margarida esperando uma fila à sua frente. Ela se virou e sorriu calorosamente. Miguel, você precisa vir jantar lá em casa um dia desses. Meu marido adoraria conhecê-lo melhor. Miguel aceitou o convite com gratidão. Enquanto aguardava a sua vez, percebeu que várias pessoas tiravam fotos discretamente,
Algumas gravavam pequenos vídeos. Ele sabia que o incidente provavelmente se tornaria viral nas redes sociais. Mas, estranhamente, isso não o incomodava. Se sua experiência pudesse ensinar algo a outras pessoas, então valeria a exposição. O mundo digital tinha seus problemas, mas também podia amplificar mensagens importantes sobre dignidade e respeito. Quando chegou sua vez no caixa, uma jovem chamada Beatriz o atendeu com um sorriso radiante. Senhor Miguel, é uma honra atendê-lo. Meu avô também foi militar, serviu na Marinha por 25 anos. Ela começou a passar os produtos, mas suas mãos tremiam ligeiramente de emoção. Ele faleceu há 2 anos, mas sempre nos ensinou sobre honra, respeito e serviço aos outros. Miguel notou uma pequena foto pendurada no crachá dela, um homem idoso em uniforme naval. Ele tinha olhos gentis, comentou Miguel suavemente. Parece ter sido um bom homem. Lágrimas brilharam nos olhos de Beatriz. Era o melhor. Ele também ficaria muito orgulhoso do que o Senhor fez hoje. Obrigada por nos lembrar do que realmente importa. O momento era pequeno, íntimo, mas carregado de significado. Quando Beatriz anunciou o total, Miguel tirou sua carteira gasta, mas Senhor Alberto apareceu ao lado do caixa. Como eu disse, hoje é por minha conta. Ele gesticulou para Beatriz cancelar a transação. Miguel protestou educadamente. Senhor Alberto, isso não é necessário. Eu posso pagar por minhas compras. Mas o dono insistiu. Por favor, permita-me fazer isso. Não é apenas uma compensação pelo que aconteceu, mas um reconhecimento pelo seu serviço ao país e pela lição que você nos deu hoje sobre humanidade. Ele baixou a voz. Além disso, já recebi 3 ligações de jornalistas locais querendo cobrir a história. A publicidade positiva que isso vai gerar vale muito mais do que algumas sacolas de compras. Miguel riu, apreciando a honestidade. Bem, quando você coloca dessa forma. Enquanto os seguranças ajudavam Miguel a levar suas compras até o carro, uma caminhonete antiga, mas bem cuidada, um dos seguranças, Fernando, de cerca de 40 anos, falou: Senhor, eu também servi. 8 anos no exército, infantaria. Ele apontou para uma tatuagem discreta no antebraço, o emblema da infantaria. Quando viu o que estava acontecendo, queria intervir, mas não tinha certeza se deveria. Miguel colocou as sacolas no porta-malas e olhou diretamente para o segurança. Você estava em uma posição difícil. Intervir poderia custar seu emprego. Fernando assentiu. Exatamente. Mas me sinto mal por não ter feito nada. Miguel fechou o porta-malas e olhou diretamente para o segurança. A coragem nem sempre é sobre agir no momento. Às vezes é sobre aprender com o momento e prometer fazer diferente da próxima vez. Você fará diferente? Sim, senhor, com certeza, Fernando respondeu com convicção militar. Da próxima vez que houver qualquer tipo de injustiça, não vou ficar parado, não importa as consequências. Miguel estendeu a mão e os dois compartilharam um aperto firme. O tipo de aperto que apenas veteranos militares realmente entendem. Um aperto que carrega camaradagem, respeito mútuo e compreensão compartilhada de sacrifícios feitos. Orgulho de você, soldado, disse Miguel. Fernando se endireitou instintivamente, seus anos de treinamento voltando à tona. Obrigado, senhor. Isso significa muito vindo do senhor. Enquanto Miguel entrava em sua caminhonete, Fernando permaneceu em posição até o veículo sair do estacionamento. Uma saudação silenciosa de um irmão de armas para outro. No caminho para casa, Miguel refletia sobre os eventos extraordinários da tarde. O que começou como uma simples ida ao supermercado havia se transformado em algo muito maior. Um momento de ensino, uma oportunidade de demonstrar que responder ao ódio com dignidade é mais poderoso do que responder com mais ódio. Ele pensou em Ricardo, imaginando o que o jovem gerente estaria sentindo naquele momento. Provavelmente vergonha, arrependimento, talvez até desespero sobre seu futuro. Miguel genuinamente esperava que Ricardo usasse essa experiência como um catalisador para a mudança pessoal. Todos merecem segundas chances, pensou ele, desde que estejam dispostos a fazer o trabalho difícil de se tornarem melhores. As ruas familiares de seu bairro apareceram, e ele sentiu uma onda de gratidão por sua vida simples, mas significativa. Enquanto isso, em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, Ricardo estava sentado no sofá de sua sala, ainda vestindo o seu terno de trabalho, mas com a gravata frouxa e os primeiros botões da camisa abertos. Seu celular não parava de vibrar com notificações.
O vídeo do incidente já estava circulando nas redes sociais, com milhares de visualizações e centenas de comentários, a maioria deles condenando suas ações. Ele não tinha coragem de ler todos, mas os poucos que viu eram devastadores. "Que vergonha", disse um. "Este gerente representa tudo que está errado com a sociedade", disse outro. Sua namorada, Patrícia, sentou-se ao seu lado, tendo acabado de assistir ao vídeo que alguém havia enviado para ela. Seu rosto era uma mistura de decepção e preocupação. "Ricardo, o que você estava pensando?", Patrícia perguntou, sua voz mais triste que raiva. Ricardo enterrou o rosto nas mãos. "Eu não sei, Pat. Eu realmente não sei. Eu vi aquele homem com roupas sujas, de aparência descuidada, e automaticamente assumi." Ele não conseguiu terminar a frase. Patrícia suspirou levemente. "Você assumiu que ele era problemático porque ele parecia pobre? Ricardo, nós conversamos sobre isso antes. Seu preconceito de classe. Ela estava certa." Eles haviam tido essa conversa múltiplas vezes. Ricardo vinha de uma família de classe média alta, sempre teve tudo o que precisava e, sem perceber, havia desenvolvido um desdém inconsciente por pessoas que ele considerava abaixo dele socialmente. "Eu pensei que estava melhorando. Eu realmente pensei." Patrícia pegou o laptop e abriu a página de notícias locais. A história já estava lá com o título "Veterano militar humilhado em supermercado responde com dignidade e perdão." Ela leu alguns trechos. Testemunhas relatam que Sr. Miguel Santos, apesar da humilhação pública, manteve compostura notável e até aconselhou o gerente sobre como aprender com os seus erros. Ricardo ouviu cada palavra como se fossem golpes físicos. "Ele até defendeu você, Ricardo", disse Patrícia, apontando para um parágrafo. "Quando o dono quis te demitir na hora, Miguel sugeriu que você merecia uma segunda chance." Lágrimas voltaram aos olhos de Ricardo. "Por que ele faria isso? Depois do que eu fiz com ele?" Patrícia tocou suavemente seu braço. "Porque ele é um homem melhor do que a maioria. E talvez porque ele vê algo em você que vale salvar." O telefone de Ricardo tocou. Era a mãe dele. Ele hesitou, mas atendeu. "Mãe!" Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ela o interrompeu. "Ricardo César Mendes, eu acabei de ver o vídeo que metade da cidade está compartilhando. Você me pode explicar o que passou pela sua cabeça?" A voz dela não era de raiva, mas de profunda decepção, o que era pior. "Mãe, eu estraguei tudo. Eu estraguei muito feio." Houve uma pausa longa na linha. "Sim, você estragou. Mas a questão agora é: o que você vai fazer a respeito?" Sua mãe, sempre prática, sempre focada em soluções. "Eu não sei. Provavelmente vou ser demitido amanhã. Minha reputação está arruinada. Como eu vou me recuperar disso?" A resposta dela foi surpreendentemente calma, começando por aceitar responsabilidade total, sem desculpas, e então trabalhando todos os dias para ser melhor. Após desligar com sua mãe, Ricardo ficou em silêncio por muito tempo. Patrícia respeitou seu espaço, mas permaneceu ao seu lado. Finalmente, ele falou: "Eu preciso falar com ele, com o Sr. Miguel. Eu preciso me apolojar de verdade, não só porque as câmeras estavam gravando, mas porque ele merece." Patrícia assentiu encorajadoramente. "Isso seria um bom começo. Mas, Ricardo, você precisa entender que um pedido de apologia não apaga o que aconteceu. Você vai ter que provar através de ações consistentes que mudou." Ricardo sabia que ela estava certa. "Eu sei, e se eu conseguir manter meu emprego, eu vou fazer tudo o que for necessário. Mas mesmo se eu for demitido, eu preciso usar isso como um marco na minha vida, o momento em que eu finalmente acordei para o tipo de pessoa que eu estava me tornando." Naquela noite, enquanto Ricardo tentava dormir sem sucesso, revirava constantemente na cama. Sua mente não parava de repetir o incidente. Mas não era apenas a vergonha que o mantinha acordado, era uma pergunta incômoda que ecoava em seus pensamentos. Quantas outras vezes ele havia julgado pessoas injustamente sem consequências? Quantos trabalhadores de serviço ele havia tratado com desdém? Quantas pessoas em situações humildes ele havia ignorado ou menosprezado? O incidente no supermercado não era um caso isolado. Era apenas a primeira vez que suas atitudes haviam sido expostas publicamente. Essa realização era dolorosa e estranhamente libertadora. Finalmente, às 3 da manhã, Ricardo pegou um caderno e começou a escrever uma lista. Mudanças que preciso fazer. Era hora de reconstruir não só sua reputação, mas seu caráter fundamental. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao supermercado 1 hora antes do horário marcado para sua reunião com o Sr. Alberto.
Ele havia passado a noite toda escrevendo, refletindo e finalmente entendendo a profundidade de seu erro. Vestia roupas mais simples que o habitual, uma camisa sem gravata, calças comuns, uma escolha consciente para deixar para trás a imagem de superioridade que costumava projetar. No estacionamento, respirou várias vezes antes de entrar. Alguns funcionários que chegavam para o turno da manhã o olhavam com expressões variadas, alguns com desaprovação, outros com curiosidade, alguns até com compaixão. Carlos estava chegando ao mesmo tempo e acenou timidamente. Ricardo caminhou até ele. Carlos, sobre ontem, obrigado por ter defendido o que era o certo, mesmo que isso significasse ir contra mim. Carlos pareceu surpreso pela abordagem. Eu só fiz o que tinha que ser feito, senhor. Ricardo balançou a cabeça. Não me chame de senhor. Não hoje. E você não só fez o que tinha que ser feito, mas mostrou mais coragem e caráter em 5 minutos do que eu mostrei em meses. Os dois entraram juntos no supermercado, que estava quase vazio essa hora. A luz da manhã entrava pelas janelas grandes, iluminando os corredores ainda quietos. Ricardo olhou ao redor, vendo o lugar com novos olhos. Quantas histórias aquelas pessoas carregavam, quantas lutas silenciosas, vitórias não celebradas, dores escondidas. Ele havia passado 3 meses ali, tratando clientes como transações, não como seres humanos. Essa percepção pesava em seu peito como uma pedra. Na sala de Sr. Alberto, o ambiente estava tenso, mas não hostil. O dono do mercado sentou-se atrás de sua mesa, gesticulando para Ricardo se sentar. Havia também outra pessoa na sala, uma mulher de cerca de 50 anos que Ricardo reconheceu como doutora Helena, psicóloga organizacional que ocasionalmente consultava para a empresa. Ricardo, esta é uma conversa que decidi deve acontecer com testemunha e orientação profissional, começou o Sr. Alberto. O que aconteceu ontem foi grave, muito grave. Ricardo assentiu, mantendo contato visual apesar da vergonha que sentia. Eu entendo, senhor, e antes que o senhor diga qualquer coisa, eu gostaria de falar. Sr. Alberto fez um gesto indicando que ele deveria prosseguir. Ricardo tirou o caderno do bolso, aquele que havia preenchido durante a madrugada insone. Eu passei a noite inteira pensando sobre ontem, sobre quem eu sou e sobre quem eu tenho sido. Ricardo começou, sua voz firme, apesar da emoção. E percebi algo terrível. O incidente com o Sr. Miguel não foi um erro momentâneo. Foi o resultado de atitudes e preconceitos que eu venho carregando por anos sem confrontá-los. Ele abriu o caderno. Escrevi aqui uma lista de momentos dos últimos meses em que tratei pessoas com desrespeito baseado em sua aparência, posição social ou situação econômica. A lista tem 17 itens e tenho certeza de que há muito mais que nem me lembro. Doutora Helena se inclinou para a frente interessada. Que tipo de comportamentos você identificou? Ricardo respirou fundo. Ignorar cumprimentos de funcionário de limpeza, ser impaciente com clientes idosos, fazer suposições sobre poder de compra baseado em aparência, tratar pessoas de forma diferente dependendo de como estavam vestidas. Sr. Alberto ouviu em silêncio, seu rosto inexpressivo. Quando Ricardo terminou, o dono do mercado falou. Eu tenho 2 opções aqui, Ricardo. A primeira é te demitir imediatamente por justa causa. Você humilhou um cliente, criou uma situação de relações públicas desastrosa e violou nossos valores fundamentais. Ricardo assentiu, preparado para aceitar essa consequência. A segunda opção, Sr. Alberto continuou, foi sugerida pelo próprio homem que você maltratou. O Sr. Miguel propôs um plano de desenvolvimento que, se você aceitar e completar com sucesso, pode resultar em sua reintegração após 6 meses. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Ele fez isso? Mesmo depois de tudo? Doutora Helena sorriu suavemente. Ele vê potencial em você, Ricardo. A questão é, você está disposto a fazer o trabalho duro necessário para mudar de verdade? Sr. Alberto deslizou um documento pela mesa. Aqui está o plano. Durante os próximos 6 meses, você será rebaixado para funções de atendimento direto. Empacotador, auxiliar de limpeza, repositor de estoque. Seu salário será reduzido para o piso da categoria. Ricardo engoliu em seco, mas assentiu. Além disso, continuou o dono, você fará 20 horas mensais de trabalho voluntário em um abrigo para veteranos e pessoas em situação de rua. Você também terá sessões semanais com doutora Helena para trabalhar seus preconceitos e desenvolver empatia genuína. O documento tinha mais detalhes, workshops sobre diversidade, leituras obrigatórias, diários de reflexão semanais.
Ao final dos 6 meses, se você demonstrar mudança genuína, você pode retornar a uma posição de gerência. Mas, Ricardo, Sr. Alberto se inclinou para a frente. Se você aceitar isso apenas para salvar seu emprego, sem compromisso real de mudança, será pior para todos. Então pense bem antes de assinar. Ricardo olhou para o documento, suas mãos tremendo ligeiramente. 6 meses de humilhação pública, trabalhando em funções que ele antes considerava inferiores, tendo que enfrentar diariamente os clientes que testemunharam sua vergonha. Seria mais fácil simplesmente recusar, pedir demissão e tentar recomeçar em outro lugar onde ninguém o conhecesse. Mas então ele pensou em Miguel, um homem que tinha todos os motivos para querer vingança, mas escolheu oferecer redenção. Se aquele veterano podia encontrar compaixão após ser humilhado, quem era Ricardo para rejeitar a chance de se tornar melhor? Eu aceito, ele disse, sua voz firme. Não porque quero salvar meu emprego, mas porque eu preciso fazer isso. Por mim mesmo, principalmente. Ele pegou a caneta e assinou o documento sem hesitação. Senhor Alberto e doutora Helena trocaram um olhar de aprovação. 3 meses se passaram. Ricardo agora trabalhava empacotando compras, vestindo um uniforme simples, sem qualquer distintivo de gerência. Os primeiros dias foram brutais. Olhares de julgamento, comentários sussurrados, até alguns clientes que deliberadamente o tratavam com desdém, devolvendo o que ele havia feito com Miguel. Mas conforme as semanas passavam, algo começou a mudar. Ricardo realmente conversava com os clientes agora, ouvia suas histórias, ajudava idosos a carregar compras pesadas até seus carros. Ele conheceu Sandra, uma faxineira que trabalhava 3 empregos para sustentar 4 filhos sozinha. Conheceu seu Joaquim, um aposentado que economizava durante um mês para comprar um presente de aniversário para a neta. Conheceu Maria, uma jovem mãe que cuidadosamente calculava cada centavo nas compras. Cada pessoa tinha uma história, uma dignidade, uma humanidade que ele havia sido cego demais para ver antes. No abrigo de veteranos onde Ricardo fazia trabalho voluntário, ele encontrou Miguel novamente. Era uma tarde de sábado e o ex-militar estava lá pintando uma das paredes gratuitamente, como fazia regularmente. Quando seus olhos se encontraram, Ricardo sentiu seu coração acelerar. Ele havia praticado o que diria centenas de vezes, mas agora todas as palavras pareciam inadequadas. Senhor Miguel, ele começou, sua voz embargada. Eu sei que já pedi desculpas, mas eu precisava que o senhor soubesse. Eu estou realmente mudando. Não apenas por obrigação, mas porque eu finalmente entendo. Miguel desceu da escada, limpou as mãos manchadas de tinta em um pano e caminhou até Ricardo. Eu sei, ele disse, simplesmente. Senhor Alberto me mantém atualizado. Ele diz que você tem sido exemplar. Então, ele fez algo surpreendente. Estendeu a mão. Que tal nos ajudar com essa pintura? Sempre preciso de uma mão extra. Lado a lado, Ricardo e Miguel pintaram a parede do abrigo. Enquanto trabalhavam, conversaram sobre tudo. Sobre o serviço militar de Miguel, sobre a infância privilegiada de Ricardo, sobre preconceitos, sobre crescimento e sobre redenção. Sabe o que eu aprendi no exército? Miguel disse, enquanto passava o rolo na parede. Que todo ser humano sangra da mesma cor vermelha. Não importa se você é general ou soldado raso, rico ou pobre, quando você está sob fogo inimigo, essas distinções artificiais desaparecem. Ricardo absorveu as palavras enquanto pintava cuidadosamente ao redor de uma janela. Eu desperdicei tanto tempo da minha vida pensando que eu era melhor que outros. E no final, isso só me tornou menor. Miguel parou e olhou para o jovem. Mas você está aprendendo. E isso, Ricardo, isso é corajoso. Muita gente nunca tem a humildade de admitir que estava errado. 6 meses depois, Ricardo estava de pé novamente no escritório de Sr. Alberto, mas desta vez a atmosfera era completamente diferente. O dono do mercado sorria amplamente, doutora Helena estava presente com uma pasta grossa cheia de avaliações e, surpreendentemente, Miguel também estava lá. Ricardo, começou o Sr. Alberto, você completou o programa. E pelos relatórios que recebi de todos os departamentos, de clientes, da doutora Helena e do abrigo de veteranos, você não apenas completou, você se transformou genuinamente. Doutora Helena abriu sua pasta. Seus diários de reflexão mostram crescimento consistente. Suas sessões foram produtivas, mais importante, as mudanças não são apenas superficiais. Você reconstruiu fundamentalmente como vê e interage com as pessoas. Ricardo sentiu lágrimas formarem seus olhos, mas desta vez não eram de vergonha, mas de gratidão.
Eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês pela segunda chance. Miguel se levantou e caminhou até Ricardo. Eu também tenho um anúncio. Aceitei a posição de recursos humanos aqui no mercado. Ele sorriu. E minha primeira recomendação oficial foi promover você de volta para a gerência, mas com uma condição. Ricardo prendeu a respiração. Que você continue o trabalho voluntário no abrigo, não porque é obrigatório, mas porque você genuinamente se importa, e que você use sua história, a parte vergonhosa e a parte redentora, para ensinar outros sobre preconceito, segundas chances e dignidade humana. Ricardo não conseguiu conter as lágrimas agora. Ele estendeu a mão para Miguel, mas o veterano o puxou para um abraço. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por ver algo em mim que valia salvar. Miguel segurou seus ombros e olhou direto em seus olhos. Todos nós merecemos uma segunda chance, Ricardo. Você só precisava estar disposto a fazer o trabalho. E você fez. Agora vá em frente e ajude outros a fazerem o mesmo. Enquanto Ricardo saía do escritório, pela janela via o movimento normal do supermercado, mas agora enxergava cada pessoa não como um cliente, mas como um ser humano com uma história única e digna de respeito. E assim termina esta história poderosa sobre preconceito, humilhação, dignidade e redenção. O que começou como um ato de discriminação se transformou em uma lição profunda sobre humanidade. Miguel ensinou que responder ao ódio com dignidade é mais poderoso que responder com mais ódio. Ricardo aprendeu que nunca é tarde para mudar, mas mudança real requer humildade e trabalho árduo. Se esta história tocou o seu coração, deixa seu like, compartilhe com amigos e família e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras. Nos comentários, conte-nos. Você já vivenciou ou testemunhou uma situação de preconceito? Como reagiu? Vamos construir uma comunidade de respeito e empatia juntos.